E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje, obviamente, para falar de Copa do Brasil, né? Rolou os dois jogos já das semifinais da Copa do Brasil. E eu vou começar falando pelo jogo do Corinthians, né? O jogo que foi. A gente tinha muita expectativa porque era um dos clássicos nacionais, né? As duas maiores torcidas do país. E havia muita expectativa, né? Até pelo pré-jogo, né, que aconteceu, né, teve muita polêmica antes do jogo, né, fora do campo, né, que o Flamengo reclamou muito do árbitro que foi escalado, reclamou da escalação do Fagner, por exemplo, né, mandou, se eu não me engano, uma nota de repúdio para a CBF. E a verdade é que assim, para mim, na minha opinião, o Flamengo fazer todo esse bafafá é um time que entra em campo derrotado já. É assim, a, a, a diretoria do clube, né, causa todo esse tumulto antes do jogo. Você vê a credibilidade que eles dão pro time, né? Porque o time tem que dar resposta dentro de campo. O jogo se ganha dentro de campo. E o Flamengo, mesmo sem o Paquetá, que era um dos desfalques, né, né, que jogou na seleção, o Flamengo, na minha opinião, ainda era muito mais time que o Corinthians, né? Então eu não entendi esse bafafá que o Flamengo causou antes do jogo, né? É o que eu falei. Para mim, a sensação que ficou é que era um time que é, é, não deu credibilidade alguma para os seus jogadores, né? O time praticamente está derrotado com essas reclamações para a CBF, por causa do Fagner que se machucou, a CBF é, abriu mão, né, da convocação do Fagner e ele acabou mesmo se recuperando mais rápido do que o previsto e jogou. A grande verdade é que mesmo toda essa reclamação do Flamengo, primeiro que assim, eles reclamaram da arbitragem, eu não vi nenhum erro bizarro da arbitragem, né? Muito pelo contrário, uma arbitragem boa. E o Fagner em si não teve uma atuação brilhante, teve uma atuação apagada. Ficou muito claro para mim que era um jogador que estava um pouco fora de ritmo. Então, assim, é justamente por isso eu não entendi a reclamação, toda essa reclamação do Flamengo e, e causou um mal-estar, né? Porque o time empatou e, cara, ficou um mal-estar geral, porque é o que eu falei, reclamaram do Fagner, mas o Fagner não fez uma grande partida. Reclamaram da arbitragem, a arbitragem não comprometeu o jogo e o Flamengo não ganhou porque não teve competência, né? O time que atacou o tempo todo, essa é a verdade, é, e ficou evidente isso, né? Que o Flamengo é sim um time muito melhor que o Corinthians, mas o Corinthians foi para fazer esse jogo, o Corinthians assumiu que ia sair desse jogo, que ia para esse jogo só para se defender. E essa é a grande verdade. E não é uma crítica para o Corinthians. Corinthians, o Jair, eu acho que entendeu as limitações do Corinthians e não fez o que fez contra o Palmeiras, por exemplo, né? Que o Corinthians você via que no jogo contra o Palmeiras, até tentava sair uma vez ou outra, né? Tentar controlar um pouco mais o jogo para de repente até sair com uma vitória do clássico, mas e acabou tomando gol, né? Porque os espaços estavam difíceis de aparecer, mas quando apareceu o Palmeiras fez o gol. E dessa vez não, o Corinthians não deu o braço a torcer, foi defesa o tempo todo, né? Acho que o Corinthians teve, acho que três ataques no jogo, assim, chances mais perigosas, que para mim nem chegou a ser perigoso mesmo, não chegou sequer a ameaçar, né? Então, um jogo que, é o que eu falei, o Corinthians assumiu que ia para esse jogo para se defender. E eu acho que foi uma boa estratégia sim, pelas limitações que tem o Corinthians, deu resultado. O Flamengo não encontrava espaço, assim, apesar de atacar muito, ele não tinha espaço, né? As chances, às vezes que a bola chegava, ou a defesa ia muito bem, ou o Cássio ia muito bem, né? Não, era um jogo que não dava, assim. E o segundo tempo ficou mais evidente isso, porque o Flamengo, o Corinthians todo recuado, inteiro, o time inteiro recuado, e o Flamengo ficava tentando infiltração pelo meio, ficava tentando inventar, criar jogada pelo meio, e não acontecia, né? Você tem Diego, você tem Paquetá, você tem o Everton Ribeiro, e a criação não acontecia.
E eu não coloco culpa nos jogadores do Flamengo. O grande problema é você encara um time que sabidamente e tradicionalmente a gente vem observando nos últimos anos, que tem uma defesa muito sólida, um time que está jogando com todos os jogadores no campo defensivo, e você vai tentar arranjar um espaço pelo meio, não vai dar certo. E o Flamengo não entendeu isso. Eu acho que pecou justamente por isso. Não buscou uma alternativa pelos lados, que eu acho que poderia ali sair de repente uma melhor oportunidade e perdeu uma boa chance, né, jogando em casa, né, com muito mais volume de jogo que o Corinthians e de novo, eu acho que ficou mais feio ainda para o Flamengo por todo o bafafá que aconteceu antes do jogo, porque agora empata uma partida importante jogando em casa, né, uma partida que eh, o Flamengo deveria ter saído com um placar mais favorável e eu não sei, eu acho que psicologicamente isso afetou o time de forma negativa. E esse empate afetou ainda mais o time de forma negativa, porque o Corinthians não foi lá para ganhar o jogo, o Corinthians foi lá para empatar o jogo e o Corinthians conseguiu, né? Que o Flamengo é mais time, o Flamengo é mais time, mas aqui jogando em São Paulo, a gente já viu o jogo que o Corinthians fez contra o Colo-Colo. O Corinthians teve muito mais volume de jogo e por mais que tenha limitações, é um time que quando joga em São Paulo em casa, ele cresce. E isso vai acontecer nesse jogo da volta. E você não tem pode você pode ter certeza absoluta disso. O Corinthians vai dar vida nesse jogo e digo mais, se de repente o Flamengo começar a se engraçar, o Corinthians para mim é um time que pode de repente jogar até pelo empate e buscar a classificação nos pênaltis, porque mentalmente é um time mais forte. Eu acho que pela oscilação que vem acontecendo com o Flamengo no campeonato, de torcida cobrando, de já ter empatado esse primeiro jogo em casa, vai para um segundo jogo sabendo que tem mais time, com a responsabilidade de se classificar, e é um time também que caiu da liderança do Campeonato Brasileiro, eh, isso tudo pesa. Mentalmente pesa para os jogadores e eu acho que numa eventual disputa de pênaltis o Corinthians é mais forte. Então, é o que eu falei, é o que eu tô falando. Eu acho que o Corinthians, se quiser, pode até se dar o luxo de tentar uma classificação nos pênaltis, porque eu acho que é muito possível, né? O Cássio defendendo muito, eu acho que mentalmente esse time do Corinthians, não só os batedores de pênaltis, como o próprio Cássio, eh, são muito mais qualificados a passar numa disputa de pênaltis. Então, é o que eu falei, o Flamengo eu acho que entrou derrotado já, justamente por tudo que aconteceu antes do jogo. E por mais que tenha atacado várias e várias vezes, né, eu acho que foram mais de 30 finalizações do Flamengo, eh, não teve assim uma chance muito clara, assim, lógico, o Cássio fez uma ou duas grandes defesas, mas ficou por isso mesmo, assim, o Flamengo atacava, mas não chegava a criar uma chance efetiva. Não teve uma defesa absurda do Cássio, na minha opinião, e tudo isso se refletiu, né, pela estratégia de jogo, né? Você vê que um time vai para, né, para jogar no arrolho, né, defensivo, e você não busca alternativa, fica tentando uma infiltração pelo meio tempo todo, que foi o que aconteceu em pelo menos 30 minutos do segundo tempo, aconteceu isso, nada vai acontecer, o placar vai continuar do mesmo jeito, e foi isso que aconteceu, né, então, lógico, eu não acho que foi um grande resultado para o Corinthians, mas eu acho que é um time que se propôs a ir lá para conseguir o empate e buscar o resultado em casa. Então, a estratégia, a primeira parte deu certo, e eu acredito que é muito possível sim o Corinthians buscar o resultado em casa, porque a gente já viu isso na Libertadores. Então, ficar de olho, fica de olho. Eu acho que o Flamengo é sinal de alerta máximo agora, né? Eu acho que é, vai ter que buscar algo a mais. O Flamengo vinha oscilando muito. Eu já falei algumas vezes, eu não sei o que falta para esse time do Flamengo, né? Parece que falta alguma coisa, porque é um baita time. No papel, seria um jogo parecido com o que foi Palmeiras e Corinthians. Ia ser um time muito superior, né? O Flamengo seria um time muito superior e foi de fato, né? Até pelo Corinthians ter assumido que ia recuar, o Flamengo teve mais volume, mas isso não, não se converteu em gol, né? E o Corinthians tanto foi para se defender que nos poucos contra-ataques que o Corinthians tinha,
é só um jogador subia, assim, o Cleison corria com a bola e ninguém acompanhava, assim, o cara ia sozinho pro ataque e só queimava tempo, assim, então ficou muito claro isso, e é o que eu falei, o Corinthians cumpriu rigorosamente com a sua proposta, e primeira parte, primeiro objetivo foi alcançado, e de novo, o Corinthians assumir que vai buscar o resultado em casa, eu não acho isso absurdo, apesar de ser um time mais limitado, eu acho que é muito possível, e a gente já viu isso, o Corinthians cresce jogando em casa, então é um sinal de alerta sim para o Flamengo, né, porque de repente é eliminado, a casa vai cair, porque já foi eliminado na Libertadores, não pode nem sonhar numa eliminação de Copa do Brasil, sabendo que era líder do Brasileirão e agora já caiu assim, não é nem segundo colocado nem terceiro colocado mais na tabela. Então caiu bem, lógico, segue na disputa, mas fica muito mais complicado, porque eu falei, mentalmente isso pesa para os jogadores. Então tem um componente a mais e vai ter que rever a sua proposta de jogo Flamengo, na minha opinião. Porque é o que eu falei, se de repente o Flamengo começa a atacar, o Corinthians vai se defender e o Corinthians sabe se defender. E é o que eu falei, eu acho que o Corinthians pode se dar o luxo sim de querer empatar de novo, porque eu acho que mentalmente é mais forte do que o Flamengo para uma possível cobrança de pênaltis. Então, foi um jogo que é o que eu falei, a arbitragem não comprometeu, apesar de toda a reclamação do Flamengo, não teve nenhuma grande polêmica, é um jogo de ataque contra a defesa que a defesa prevaleceu. E na volta no jogo em Itaquera, eu acho que é bem possível para o Corinthians, viu? Acho que o Corinthians é mais favorito sim agora, justamente por causa desse empate. Se o Flamengo saísse com 1-0, eu ainda diria que era possível para o Corinthians. Com 0-0, eu acho que é muito possível para o Corinthians, de novo, apesar de ser um time tecnicamente mais limitado, né? Mas é um time que, em termos de vontade, de entrega, de garra, eu acho que, por tudo que a gente tem visto, é um time muito mais forte que o Flamengo nesse sentido. O segundo jogo, Palmeiras e Cruzeiro, e aí sim, esse foi o jogo das polêmicas, né? Começar que é, 4 minutos, quase 5 minutos de jogo, o Palmeiras já tomou um gol. E olha, eu já falei isso, já tinha falado em alguns podcasts anteriores, né? Quando o Palmeiras perdeu do Cerro Porteño, quando ganhou da Chapecoense, né? Quase tomou um empate da Chapecoense, eu já tinha dito, o Palmeiras tem demonstrado alguns erros defensivos bizarros, bizarros, assim, é questão de apagão mesmo. E só que a boa fase que vivia a defesa, o sistema defensivo, né, de vários jogos sem tomar gol, de tomar um gol só numa partida, né? Isso mascara os problemas. E foi isso que a gente viu, né? O erro foi bizonho, cara. Assim, assim, foi erro que nem o Paraná, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, comete. O Barcos recebeu a bola sozinho na área, né? De frente com o Everton. E aí, cara, por artilheiro como o Barcos, é meter bola para rede. E isso, 4 minutos de jogo. Então, já falei isso, né? E isso se escancarou nesse jogo de uma forma assustadora, né? Assustadora mesmo, assim, o contra-ataque do Cruzeiro, ninguém teve a competência de fazer aquela falta técnica que a gente fala, todo mundo com medo de tomar cartão amarelo, todo mundo tentou dar bote, a bola chegou e o Barcos recebeu sozinho. E assim, sozinho, literalmente sozinho na área, né? Sem impedimento, livre de marcação, né? Depois o Mike, que é o lateral, e o Everton tentam chegar nele, mas ele dá aquela bola encoberta e o gol saiu. Assim, saiu logo no começo do jogo e acabou. E o jogo, para mim, acabou ali mesmo, porque o Cruzeiro ia se defender e é um time que se defende muito bem e certamente ia segurar o resultado, né? O Palmeiras tentou criar algumas chances, acho até que merecia de fato ter saído com empate ou até com uma vitória pelo que criou, né? Porque assim, não foi só a bola para fora do Palmeiras, né? Que teve bola na trave e teve defesas, cara, assim, defesas sensacionais do Fábio. Então, essa vitória do Cruzeiro
Foi por um erro bizonho do Palmeiras, né? Teve um erro, é, assim, quem erra do jeito que errou o Palmeiras merece tomar gol. Assim, desculpa, essa é a verdade. Um erro daquele, se o Barcos perde o gol, eu ia estar falando aqui que o Palmeiras merecia ter tomado aquele gol. E tomou porque precisa acordar. Eu já falei isso, né? O time do Palmeiras é, é, todo jogo, sim, uma vez ou outra, não diria todo jogo, mas jogo sim, jogo não, essa defesa comete alguns erros e assim são erros que um time como o Palmeiras, que está brigando por todos os campeonatos, não pode cometer. Assim, tudo bem, é uma vez no jogo e nem sempre isso acaba se convertendo em gols, né? Às vezes o Everton se apresenta muito bem para defender, ou por um detalhe a bola sai, é, o atacante erra o chute para o gol, mas vem acontecendo de forma sistemática. E eu já avisei, e essa boa fase que a gente vem falando, né? O Palmeiras vem tomando poucos gols, e isso vem mascarando esses problemas. E, e é esse que é o problema agora, porque é um jogo de mata-mata, não é um jogo de pontos corridos. Se é um campeonato de pontos corridos, não tem problema, né? Você nas próximas rodadas você compensa. Agora não dá mais, né? Um jogo de mata-mata saiu no prejuízo e, e, e assim pode ter custado a classificação esse erro, porque o Palmeiras está reclamando do erro da arbitragem, mas a verdade é que se tivesse tido o mínimo de competência, não teria tomado o primeiro gol, e se tivesse tido um pouquinho mais de capricho, teria feito um gol, pelo menos, para empatar o jogo. Então, tudo bem, não quero tirar o mérito do Fábio, que foi monstro, foi gigante. Ele fez umas duas, pelo menos duas defesas assim que, cara, é uma fase iluminada do Fábio, literalmente, né? E iluminada também porque duas bolas bateram na trave, assim, foram, assim, com muita competência do goleiro e assim, um pouco de sorte também, né? E outra, né? O Egídio, né? O lateral do Cruzeiro ainda quase fez um gol contra, ia fazendo um golaço. Se o Fábio não tá atento, ele toma aquele gol. Então, assim, o melhor do jogo para mim foi o Fábio, sem querer tirar o mérito de ninguém, eu acho que fez um partidaço mesmo, mas é o que eu falei, se o Palmeiras tivesse tido um pouquinho mais de atenção, não teria tomado gol, né? Um gol saiu num contra-ataque fulminante, Palmeiras querendo fazer o gol logo, muito rápido, todo mundo subiu para o ataque e acabou tomando esse gol bobo, né? Num erro absurdo, na minha opinião. É o que eu falei, um erro que nem o Paraná, que é o lanterna do brasileiro, cometeria. Então, eu acho que fica de lição, né? O Cruzeiro ainda, é o que eu falei, foi o jogo das polêmicas, porque o Cruzeiro ainda teve um jogador expulso, né, no segundo tempo, o Edilson, né, ele tomou um cartão amarelo, reclamou, o árbitro depois logo em seguida expulsou pela reclamação, já aí o Mano Menezes reclamou muito, né? O Mano Menezes também foi expulso, né? Porque falou pro árbitro que ia dar um gol pro Palmeiras. A arbitragem expulsou ele também, merecidamente, na minha opinião. E depois disso ainda, o Palmeiras teve mais pressão, mais pressão. E mesmo com um jogador a mais, é o que eu falei, não teve a competência de fazer o gol, né? Um jogador a mais, você não, mesmo assim não faz o gol, é, foi deixar para fazer o gol do último minuto, né? O gol que a arbitragem invalidou, né? O árbitro da partida marcou a falta antes do gol até, né? O Edu Dracena sobe para cabecear, na minha opinião, né? O Edu Dracena sobe e o Fábio tromba com ele. Quer dizer, o Edu Dracena já tinha subido e o árbitro deu falta do Dracena, né? A bola sobrou para o Antônio Carlos, ele chutou pro gol e assim, falando a verdade, assim, o gol foi legal e os jogadores do Cruzeiro e o Fábio, lógico, o Fábio tem que defender o lado dele, ele vem falando que o Dracena fez a falta nele, ele tem que, lógico, ele tem que defender o lado dele, mas a verdade é que não foi, o Edu Dracena sobe na bola, ele já tinha subido, entendeu? O único jeito de não ter o contato é ele teleportar, né? Ele já tinha subido e o Fábio foi de encontro a ele, então, e assim, e foi um toque que na minha opinião, o Léo, se eu não me engano, que é o zagueiro do Cruzeiro,
atrapalhou, ele fez mais falta no Fábio do que o próprio Edu Dracena. Então, foi um lance que é o que eu falei, nessa trombada já o árbitro já apitou, mas a jogada continuou assim, os jogadores do Cruzeiro e do Palmeiras na hora não ouviram e a jogada seguiu, saiu o gol do Palmeiras e justamente por ter apitado já naquele momento, a avaliação do árbitro de vídeo não caberia naquele momento, né? Então é complicado, assim. Eu particularmente assim, o Palmeiras está reclamando, mas é o que eu falei. Se não tivesse tomado o gol num erro bizonho e tivesse tido o mínimo de competência para fazer um gol com um jogador a mais, não precisaria estar reclamando desse último lance, né? Claro, um campeonato que tem árbitro de vídeo, e aí muita gente vai falar, né? Por que que não deixou para o árbitro de vídeo decidir isso? Ele chamou para ele a responsabilidade, né? O Alexandre Matos, o diretor de futebol do Palmeiras, disse que a orientação da própria arbitragem, do time de arbitragem, foi segue no lance até o final e depois o VAR decide. E não foi isso que aconteceu, né? A arbitragem dá uma orientação e o juiz mesmo, o juiz principal mesmo não cumpre essa orientação, é um pouco estranho, né? Tudo bem, talvez ele estivesse justamente querendo evitar esse gol porque já tinha dado o tempo de acréscimo, mas e ele não queria evitar aí uma possível polêmica ainda maior, né, porque já tinha cedido o tempo, e aí o Palmeiras faz o gol nesse tempo a mais que já tinha cedido, então talvez tenha tido essa ideia o árbitro, mas é o que eu falei, errou justamente por ser um campeonato que tem árbitro de vídeo, né, e é engraçado assim, né, que ontem mesmo, já depois da partida, eu já vi muito comentarista ironizando o árbitro de vídeo. Desculpa, isso não é culpa do árbitro de vídeo. Isso aí é culpa de uma arbitragem ruim, né? Os árbitros brasileiros não estão preparados para isso. E o fato dele apitar antes, isso não é culpa do VAR, isso é procedimento da arbitragem, né? Então, assim, para que tem gente que quer criticar o VAR de qualquer jeito, assim, é impressionante, né? A tecnologia vem para ajudar. A gente viu que funciona na Copa do Mundo e assim, cara, é impressionante como tem gente que quer criticar o sistema, né, por um erro do árbitro principal da partida, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser revista, né? Com treinamento, com o tempo, isso vai ser assimilado. Mas isso não foi um erro do VAR, né? Que fique bem claro. Sim, o árbitro de vídeo muito provavelmente validaria esse gol, mas se o árbitro principal apitou antes, né? E isso, infelizmente, já não tem o que fazer, né? Porque a jogada, uma vez que ele apita, a jogada acabou, entendeu? Então, é, acho que houve sim um erro da arbitragem, né? Para mim, não foi falta, né? É o que eu falei, o Fábio vai martelar nisso, ele vai falar 1000 vezes que foi falta nele. Mas se você vê o replay, não foi, né? O Edu Dracena sobe antes para cabecear e ele toma o contato do Fábio. Então, assim, não é falta nem aqui nem na China. Nunca vai ser falta isso. Então, foi sim um erro de arbitragem. Não seguiu a própria orientação, né, do time de arbitragem, o juiz principal. E, assim, se tivesse apitado e se não tivesse apitado, teria dado polêmica do mesmo jeito, porque assim, se o gol fosse validado, o Cruzeiro ia reclamar que teve jogador expulso, que deu mais tempo do que o acréscimo. Então, assim, de um jeito ou de outro, ia dar polêmica, né? A grande verdade o Palmeiras perdeu pela própria incompetência. E assim, quer reclamar da arbitragem? Pode reclamar, mas não foi culpa da arbitragem. A derrota veio justamente pela incompetência do próprio Palmeiras, né? Por ter tomado o gol e por não ter conseguido fazer o gol. Então, assim, eu acho que o que menos tem que reclamar é o Palmeiras. Tem que já pensar na próxima partida, tem que esquecer isso. Isso aí já passou, já aconteceu, é, e bola pra frente. Agora tem que pensar no jogo lá, né? O Palmeiras tem que pensar positivo, justamente porque o Santos, né, na Copa mesmo, na Copa do Brasil mesmo, conseguiu buscar o resultado lá, né, em Minas, no Mineirão, e foi para os pênaltis, foi para a decisão nas penalidades. O Flamengo, na Libertadores, também quase conseguiu buscar o resultado lá, né, o Cruzeiro perdeu o jogo lá, mas se classificou. Então, assim, é totalmente possível, né? Se a gente pegar o retrospecto bem recente, o Cruzeiro nesses jogos de volta não tem feito grandes partidas. E eu acho que é isso que o Palmeiras tem que se prender,
né? Pensar primeiro num primeiro gol, para de repente, eventualmente, acreditar numa classificação nas penalidades e depois sonhar mais alto, buscar o segundo gol para conseguir uma classificação direta. Então, é o que eu disse, eu acho totalmente possível, mas tem que esquecer isso. Esse primeiro jogo já foi, se não, fica com isso na cabeça, isso pesa negativamente. E outra, né, o Palmeiras tem que pensar em como parar esse contra-ataque do Cruzeiro, né? Porque assim, o Palmeiras vai em Minas Gerais jogar como mandante lá, vai jogar para cima, fazendo pressão. O Cruzeiro vai logicamente jogar como visitante, porque vai se defender só. Então o Palmeiras, além de ter que buscar o gol com tudo, vai ter que pensar num jeito de parar esse contra-ataque, né? E é o que eu falei. eh, Sistematicamente a gente tem visto nos jogos do Palmeiras um ou dois erros bizarros desse sistema defensivo. E assim, não é sempre que o gol sai. Então, assim, o ataque do Cruzeiro é um ataque cirúrgico. Se o Palmeiras der espaço de novo nesse jogo da volta, vai tomar o gol de novo. Isso é o que eu falei, você não tenha dúvida que o Cruzeiro vai. E a gente já viu isso na Copa do Brasil, a gente já viu isso na Libertadores. O Cruzeiro vai preferencialmente se defender, porque vai jogar com o regulamento embaixo do braço. E eu acho que isso não é vergonha para ninguém, né? Vai jogar com o regulamento embaixo do braço, mesmo jogando em casa, e o Palmeiras vai para cima. O Palmeiras vai com força máxima. Então, esse primeiro jogo que sirva de lição o que aconteceu, né? E que o Felipão tenha tempo de, né, que o Felipão tenha personalidade de mexer em uma peça ou outra na hora que precisar, porque a lateral direita do Mike, eu vi alguns problemas, eu acho que poderia sim jogar com o, o Marcos Rocha, né, que para mim é mais jogador que o Mike, né, mas enfim, o Felipão opta por jogar com o Mike nesse time principal, entre aspas, né? Eh, Saiu jogando com o Thiago Santos, não entendi muito bem, né? Porque depois ele trocou pelo Lucas Lima, né? Então, assim, são coisas e coisas que o Felipão vai ter que repensar, né? E o Borja não foi bem também, né? Tudo bem, a segunda opção o Davidson, mas estava suspenso porque tomou cartão vermelho. Então, são muitas coisas que, é o que eu falei, o Felipão tem que repensar, né? Principalmente essa questão do Davidson, que é um jogador que tem se mostrado muito explosivo nas partidas que vem jogando e poderia ter sido um jogador que resolveria esse jogo e não pôde entrar justamente né, pelo próprio jogador, né, pela própria imaturidade do jogador. Então, é, vai ter que pensar em uma coisa ou outra, né, para esse próximo jogo. Não vai ser fácil, lógico, um jogo fora de casa, né? Se tivesse empatado com o Cruzeiro, acho que já seria difícil. Agora com um a menos, né? Mas, de novo, eu acho totalmente possível, né? Justamente pelo que a gente viu de Santos e Flamengo, o que eles fizeram lá no Mineirão. Então, acho possível para o Palmeiras. Acho que tem que esquecer o que aconteceu. Teve erro, teve, mas faz parte, né? Infelizmente, a gente ainda não está acostumado a jogar com árbitro de vídeo, né? E o pior, né? O árbitro de vídeo acontece em uma competição ou outra e só na fase final, né? Então, quer dizer, o contato que a arbitragem tem com o árbitro de vídeo é muito cru. Sim, essa que é a verdade. O árbitro de vídeo começa a partir das quartas de final. Pô, aí é complicado, porque assim, você só tem a Copa do Brasil para treinar isso, o Brasileirão não tem, né? A Libertadores não tem só árbitro brasileiro, tem árbitros, né, de outros países também. Então, assim, o contato que se tem com com esse novo procedimento é muito cru, né? Então, tudo bem, teve um erro da arbitragem, mas é assim, é um típico erro que se não tivesse árbitro de vídeo, geraria muito menos polêmica, né? Porque o juiz apitaria a falta e muitos juízes apitariam a falta naquele momento e aí não haveria reclamação, né? Então, é, é o que eu falei, tem muita gente que gosta de criticar o árbitro de vídeo, né? Impressionante como tem gente que é retrógrado, mas a tecnologia não, a culpa não é da tecnologia, a culpa é da arbitragem. Então é isso que tem que ser separado. Se a tecnologia errasse, isso é uma coisa. Se é o árbitro que erra, não faz a chamada do árbitro de vídeo, aí a culpa é do árbitro, né? Então
separar as coisas aí, porque são coisas totalmente diferentes, né? E vai pegar fogo essa partida, assim. Eu acho que o que fica de positivo assim, dessas duas partidas é que são duas partidas que vão pegar fogo, né? Porque assim, o Corinthians vai jogar em casa, vai com tudo. O Flamengo vai precisar buscar o resultado, também vai com tudo, né? E o Palmeiras vai ter que buscar o resultado, vai com tudo. E o Cruzeiro vai se defender. E é um time que é muito sólido defensivamente. Então, assim, tem tudo para ser um grande jogo, né? Com certeza, eu tenho certeza que essa volta vai ser, cara, assim, vai ser a partida para se assistir, porque vai ser muito boa. Então, dois grandes times, treinados por dois grandes treinadores e os melhores, talvez em termos de Brasil, dois dos melhores equipes do Brasil. Então, é, e assim, as duas equipes que estão nas três competições, né? Vivos nas três competições, Palmeiras e Cruzeiro. Então, assim, vai ser um jogão. De novo, Corinthians e Flamengo também vai ser um jogão, porque os dois vão jogar a vida, né? Porque são dois times que não vivem uma fase muito boa, vão querer virar essa chave. Então, assim, perspectiva de um grande jogo, de dois grandes jogos, né? E é isso aí, gente. Acho que esse foi o resumo, né? O jogo do Flamengo e Corinthians é um pouco mais morno, né? Não teve muita polêmica. E esse jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, jogo quente, né? Que eu falei, polêmica pela expulsão do Edilson, né? Que ele disse que não falou nada. O árbitro, pelo gesto que você vê, ele disse que o, o Edilson falou alguma coisa que não deveria ali, provavelmente xingou, expulsando o Mano Menezes. Esse gol aí do Palmeiras que poderia ter sido validado no finalzinho do jogo. Então, muita polêmica e assim, perspectiva de mais polêmica no jogo da volta, né? Então, vamos acompanhar. É isso aí por hoje, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.